Olá, vamos fazer uma questão muito parecida com as questões que a gente já resolveu envolvendo essa parte de fração. Essa é uma questão que, se você não prestar atenção, você dança, porque ela, apesar de ser parecida, ela tem um lance diferente. Vem comigo, olha só. O lance aqui é o seguinte, essa onda, que eu vou chamar de onda 1, ela percorre essa distância. E a onda 2, ela segue, né, esse mesmo caminho e vai embora. Então ela percorre uma distância maior. O lance é que distância maior vai percorrer. Essa distância, né, a mais, que é o ΔD, é ela que é responsável por gerar a interferência, que ora pode ser construtiva, ora pode ser destrutiva. E aqui ele falou que é um máximo, então a interferência é construtiva. Construtiva tem que ser sempre múltiplo do comprimento de onda. Mas esse aqui é de primeira ordem, então é 1 lambda a diferença de caminho, certo? Então o ΔD a gente está acostumado que quando é construtivo a gente escreve m lambda e nesse caso esse m vai ser 1. Então esse ΔD vai ser lambda. A questão é quem é esse ΔD? Rapaz, eu confesso a você que eu errei tantas vezes essa questão. Já ia dizer que o gabarito estava errado. A diferença de caminho é justamente, ó, esse cara que eu chamei de 1, ele bateu e foi embora. Esse cara que eu chamei de 2, ele percorreu a mesma coisa do que o 1, só que ele percorreu algo a mais. Quem é esse algo a mais que ele percorreu? Esse algo a mais é essa distância vertical mais essa distância horizontal. É isso que ele percorreu a mais, beleza? Então a gente tem que calcular esse valor. Esse valor eu posso dizer que é de boa. Se eu chamo isso aqui, ó, também de θ, né? Vertical e essa reta inclinada, vertical e essa reta inclinada. Esse cara aqui eu vou chamar de x. Então o que eu quero é a soma de d mais x. Mas quem é x? Bora achar quem é x? Tire aqui então o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que no caso é x, dividido pela hipotenusa, que é d. Então, ó, esse x ele é d vezes o cosseno de θ, beleza? X é d cosseno. Nesse caso, foi dito que o cosseno o ângulo é 60. E cosseno de 60 vale 1/2. Então, ó, esse nosso x, que é d vezes cosseno, o cosseno é de 60, então d vezes 1/2, eu vou dizer 0,5d, beleza? Só que a nossa diferença de caminho, o que a gente quer achar, não é só x. O que a gente quer achar é o ΔD. Mas a gente já aceitou, pelo menos, ó, eu demorei um tempinho para sacar isso, hein? Aqui a diferença de caminho é a soma de d mais x. Então, essa diferença de caminho nesse caso é d mais x, mais o x é 0,5d. Então, a gente está vendo que esse ΔD ele vai ser 1,5dzinho, onde esse dzinho é a distância entre os átomos. E essa distância entre os átomos, ele forneceu 0,4 nanômetro. Então, ó, se a gente pega e escreve, né, o valor que ele forneceu, que foi 0,4 nanômetros, ao multiplicar esse ΔD, vai ser 0,6 nanômetro. E agora a gente já sabia que esse ΔD, ó, é igual a lambda. Então, na nossa questão, o ΔD é igual a lambda, que vai ser 0,6 nanômetro. Maravilha. O que é que eu tenho que fazer, professor, agora? Bem, ele está querendo saber qual é o valor da energia cinética dos nêutrons. Então, o lance é o seguinte, energia cinética, a gente vai dizer que é mv² sobre 2. Mas e aí, professor? Eu tenho, o comprimento de onda. Aí você lembra de de Broglie. Lambda é H sobre mv. Então, se você isola V, é H sobre m lambda. E substitui isso na fórmula da energia cinética. Fizemos isso nas questões anteriores. Então, no lugar de V, a gente coloca H sobre m lambda, eleva ao quadrado, e a gente vai chegar na formulazinha que eu tenho certeza que você já está decorando. H ao quadrado, 2m lambda ao quadrado. Agora é substituir valores. O que tinha de fazer a gente já fez. Então, ó, vou substituir aqui os valores. Esse H, ele é o 6,63 vezes 10 a menos 34. Isso tudo vai ser elevado ao quadrado.
2 é 2, esse M é a massa do nêutron, tá? Nessa questão a gente está falando que vai ser um feixe de nêutrons. A massa do nêutron, olhe na tabela, 1,675 10 a menos 27. E esse lambda, que a gente acabou de jogar aqui, ó, 0,6 nanômetros ou nanômetros. 0,6 vezes 10 a menos 9, mais isso elevado ao quadrado. Essa resposta estaria em joules, mas as alternativas estão em eletronvolts. Então você tem que dividir, né, esse valor em joules por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí sim a resposta vai estar em eletronvolts. Se você fizer essa conta, eu fiz várias vezes, porque eu errei várias vezes, porque eu não saquei que a diferença de caminho era essa soma, meu irmão. Tava já arretado. Não é possível que uma questão da UF vai ter gabarito errado. Se você fizer essa conta, vai dar próximo de 2,3 milieletronvolts. Faça aí, 2,3 milieletronvolts vai ser a alternativa correta e com isso a gente marcaria a letra A. Beleza? Valeu!